E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos continuar mais um conteúdo do projeto MMV Minha Melhor Versão. A nossa missão aqui é ajudar vocês a evoluírem, assim como nós buscamos a nossa própria evolução. E nada melhor do que começar pela leitura, não é? Hoje nós vamos continuar explorando o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler, focando em um ponto crucial que é a leitura inspecional. No capítulo anterior, nós falamos sobre a leitura elementar e agora nós vamos subir mais um degrau. Vamos descobrir o que é a leitura inspecional, quando e como utilizá-la e como ela pode te ajudar a ler com mais eficiência. Bora lá? Primeiro, é importante a gente entender que a leitura inspecional é um nível intermediário de leitura. Ela vem depois da leitura elementar e antes da leitura analítica. Imagine a leitura inspecional como uma ferramenta que te permite rapidamente entender se vale a pena se aprofundar ou não em determinado livro. Ela é uma leitura exploratória que serve para conhecer a estrutura e os principais pontos do texto em pouco tempo. Existem dois tipos de leitura inspecional: a pré-leitura ou sondagem sistêmica, como ela é conhecida, e a leitura superficial. Hoje nós vamos entender cada um deles. Nós vamos começar pela sondagem sistemática. Digamos que você tem um livro na sua frente e você não tem certeza se você quer ler ele por completo ou não. Então, o que você vai fazer? A pré-leitura, ela te ajuda a decidir isso de maneira rápida e prática. É como um processo de investigação rápida do conteúdo do livro. Aqui eu vou falar para vocês algumas dicas para fazer isso de forma eficiente. Vamos nessa? A dica número 1 é: examine a folha de rosto e o prefácio. Leia rapidamente, especialmente buscando subtítulos e qualquer sinal sobre o escopo ou ponto de vista do autor. Isso te dará uma boa noção sobre qual é a proposta do livro. Pense na categoria em que ele se encaixaria. É um livro mais técnico, mais filosófico, narrativo? Por exemplo, em qual estante da sua biblioteca pessoal você guardaria ele? A dica número 2 é: examine o sumário. Bom, o que é o sumário? O sumário é aquela parte logo no começo do livro onde você vê os títulos de cada capítulo e seções que compõem o livro. É como um mapa que te mostra como o autor estruturou o conteúdo. O sumário, ele é essencial para conhecer a organização do livro. Quando olhamos para o sumário, nós conseguimos ver os principais tópicos que o autor decidiu abordar. E isso vai te ajudar a ter uma visão geral do conteúdo do livro. Assim, você pode ter uma noção de para onde o livro está te levando e ver se aborda o que você está buscando aprender. Muitas pessoas pulam o sumário, mas ele é um dos pontos mais importantes da pré-leitura. Dica número 3. Consulte o índice remissivo. O índice remissivo é uma ferramenta que geralmente fica lá no final do livro. Ele é uma lista de tópicos e termos abordados no texto, mostrando em quais páginas eles aparecem. O índice remissivo é especialmente útil quando queremos saber quais são os pontos mais recorrentes do livro ou se queremos localizar rapidamente onde o autor menciona um assunto específico. Por exemplo, se você quer saber se o autor fala sobre um conceito, você pode procurar esse termo no índice e ver todas as páginas que ele aparece. O índice remissivo, ele te ajuda a ter uma ideia do foco principal do livro e dos conceitos centrais que ele aborda. A dica número 4 é: leia a contracapa e a sobrecapa. E o que são contracapa e sobrecapa, Débora? Eu não entendo. Vamos lá que eu vou explicar.
A contracapa é a parte de trás do livro, onde geralmente há um resumo do que esperar da leitura, algo que atrai o leitor a entender o valor daquele livro, né? Já a sobrecapa é aquela capa que cobre a capa principal, geralmente é usada para dar mais destaque visual ao livro ou adicionar descrições extras. Esses elementos costumam trazer resumos rápidos do conteúdo e às vezes são escritos pelo próprio autor com a ajuda do editor. Eles podem ser autoelogios, mas ainda assim têm valor, porque indicam o que o autor considera como pontos-chave do livro. Assim, vale a pena dar uma olhada na contracapa e na sobrecapa, para saber se o conteúdo está alinhado ao que você busca. A dica número 5 é: examine os capítulos centrais. Uma ótima maneira de conhecer o cerne do livro é examinar alguns dos capítulos que parecem ser mais centrais ao argumento do autor. E como que você vai fazer isso? Primeiro, você pode olhar para o sumário e escolher aqueles capítulos que têm títulos mais específicos ou que parecem abordar temas principais. Outra dica importante é procurar capítulos que têm sinopses ou resumos no início ou no final. Esses resumos são muito úteis para entender rapidamente o que o autor vai abordar naquele capítulo e se esse conteúdo é relevante para você ou não. A dica número 6 é: folheie o livro, passe todas as páginas, leia alguns parágrafos aleatórios e veja se consegue encontrar aqueles trechos que parecem ser mais importantes. Não se esqueça de ler as últimas 2 ou 3 páginas, onde muitas vezes o autor concentra suas conclusões principais. Poucos autores resistem à tentação de reunir tudo o que consideram mais inovador e importante nas últimas páginas do livro. Então vale muito a pena dar uma conferida. Agora nós vamos falar sobre o segundo tipo de leitura inspecional, que é a leitura superficial. Aqui a ideia é bem prática. Leia o livro de ponta a ponta, mas sem se preocupar demais com os detalhes. Isso significa que, se encontrar um parágrafo complicado, passe por ele sem medo. Foque só nas partes que você compreende e siga em frente. A ideia aqui dessa leitura é não travar em pontos difíceis, porque o objetivo é captar a ideia geral do livro. Essa é uma leitura rápida, mas altamente ativa. Você precisa se manter alerta o tempo todo para a mensagem que o autor quer passar. Ah, Débora, mas por que a leitura inspecional é importante? Bom, vamos lá. Ela permite que você economize tempo e saiba se o livro vale a pena uma leitura mais profunda ou não. Às vezes, você não precisa ler tudo de um livro para absorver as ideias principais. Com a leitura inspecional, você pode se preparar para decidir se o conteúdo é algo que você quer realmente investir o seu tempo ou não, tá? Quer um exemplo prático? Vamos imaginar aqui que você tem na mão um livro clássico, como por exemplo O Navio Negreiro de Castro Alves. Você não tem certeza se quer gastar semanas nesse livro. Então o que você faz? Você faz uma pré-leitura, você examina o sumário, você consulta o índice remissivo, você lê algumas páginas e com base nisso você decide se quer ou não dedicar mais tempo a esse conteúdo. Se perceber que o livro tem mais valor do que imaginava, então você volta e faz uma leitura mais analítica. Então, em resumo, é isso, pessoal. A leitura inspecional é uma ferramenta incrível para te ajudar a filtrar o que vale a pena ser lido de verdade ou não. Ele te ajuda a decidir rapidamente se o livro merece a sua atenção e como aproveitar o máximo do conteúdo sem gastar muito tempo, que talvez você nem tenha esse tempo, tá? Vale lembrar que a leitura inspecional só é possível depois que a gente domina a leitura elementar. Ou seja, aquela habilidade básica de compreender frases e parágrafos de forma contínua.
Além disso, a leitura inspecional, ela também prepara o terreno para um próximo nível de leitura, como a leitura analítica. É como se a leitura inspecional fosse uma antessala para a leitura analítica. O primeiro estágio da leitura inspecional é a sondagem sistemática, que ajuda a organizar a estrutura do livro, enquanto o segundo estágio é a leitura superficial, é aquela que te dá o pontapé inicial para compreender o conteúdo de maneira mais profunda. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como ler melhor, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e me conta aqui nos comentários. Você já tinha feito uma leitura inspecional antes? Qual parte do processo que você aprendeu aqui hoje você vai tentar aplicar? E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, ler é aprender por toda a vida. E nós estamos juntos nessa jornada de evolução. Vamos nos tornar leitores mais eficientes e aprender cada vez mais. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada!